A primeira observação, vocês devem ter visto que o nosso painel foi um pouco encurtado, e então a nossa objetividade vai ter que ser um pouco maior. Eu vou fazer algumas observações iniciais, eu acho que para a gente poder levantar um pouco a bola aqui do que a gente está conversando. Não sei se alguém assistiu o painel anterior aqui, ou quem assistiu, a questão da logística foi levantada diversas vezes aqui. E, quer dizer, e a questão dos custos logísticos regionais, que são, no caso, estimativamente, são até 40% superiores à da média nacional, né? Numa região de tantos desafios, a questão da infraestrutura, que é escassa, desconectada, pouco adaptada às condições ambientais. Quer dizer, então, nós vimos com muita clareza problemas que nós temos. A primeira delas é a questão da dimensão territorial, com baixa densidade populacional. A gente viu, por exemplo, aqui, foi muito instrutivo também, de distâncias enormes com pouquíssimas pessoas, e que hoje a gente tem praticamente 14% da população brasileira em 60% do nosso território. Quer dizer, E a questão da distância dos centros urbanos, dos polos de produção, enfim. Quer dizer, o predomínio, a dependência, que pode ser bom e ruim, dependendo de como avaliado, mas a questão das hidrovias, as grandes... os rios são as estradas naturais da região e são essenciais para o transporte de pessoas e cargas. Sem o rio, a Amazônia não seria nem nada parecido que ela tem, com problemas que a gente tem de secas, de assoreamento, falta de balizamento, sinalização, a capilaridade, enfim, o acesso é bastante complexo, longos tempos de viagem, falta de infraestrutura portuária inadequada em muitas localidades. Tem problemas, esse tipo de problema, como tem os outros também, mas a questão lá é muito forte. E eu estava vendo que os portos fluviais são muito obsoletos também, né? A outra questão que é transformar os rios, e o desafio é como transformar esses rios na espinha dorsal, efetivamente, da logística da Amazônia sustentável, né? Desenvolver essencialmente os grandes, vamos chamar dos grandes corredores hidroviários prioritários, né? Quer dizer, a gente tem Madeira, Tapajós, os Solimões e o Amazonas como as grandes rodovias amazônicas, num lugar que a gente tem estradas extremamente limitadas e precárias, uma malha rodoviária escassa, período de chuvas, a gente vê todo ano é a mesma notícia nos jornais de televisão, a gente vê aqueles caminhões atolados, pessoas paradas, enfim. E custo de manutenção elevados, quer dizer, devido ao solo frágil, regime hídrico, que é extremamente complexo. Também foi colocado aqui a questão do transporte aéreo, que além de caro e é restrito, muito restrito, áreas isoladas, onde muitas vezes o avião é o único meio viável, mas o avião tem que chegar lá. Tarifas altas, baixa frequência, quer dizer, as pessoas lá sofrem com pouco acesso e com tarifas extremamente elevadas, independente de aeronaves pequenas, enfim. A outra questão importante é a questão da deficiência de energia e telecomunicações. A gente vai tratar aqui de alguma maneira disso. Quer dizer, muitas comunidades dependem de termoelétricas a diesel, que são caras e poluentes, quando o diesel chega. Quando a máquina quebra e você precisa de uma peça para trocar, aí você cai em todas as dificuldades que eu coloquei aqui anteriormente. Quer dizer, eu coloquei a limitação da cobertura da internet. Eu estava conversando com a Ana ontem. Eu estive recentemente no Rio Negro, pelo Rio Negro, e é muito impressionante como esse problema não é que foi solucionado, mas deu um salto de qualidade enorme com a questão do Starlink, e até para as Forças Armadas, enfim, o acesso e como isso mudou a vida das comunidades de uma maneira muito importante na questão do acesso ao mundo, na questão... a gente está comentando da telemedicina, na questão da radicação das pessoas que não vão tanto mais para fora por conta do acesso que elas têm à informação e de como isso foi importante. Quer dizer, agora, a gente tem um déficit energético bastante grande, um déficit energético aqui dentro de um conceito de desenvolvimento extremamente importante. Outra coisa, a questão do custo, a consequência é um custo logístico extremamente elevado, né, que vai implicar num transporte caro.
Quer dizer, quem menos tem é quem paga o transporte mais caro, tem mais dificuldade para chegar, limita a competitividade da produção local, é quando você precisa desenvolver essa produção. Dificuldade de escoamento de produção, tanto agrícola, mineral, industrial, e falta de integração intermodal. Aí é uma consequência clara também. Isso impacta em serviços públicos urbanos ineficientes. Aí nós temos deficiência de saneamento, quer dizer, deficiência de saúde e educação, que reforçam a dificuldade da fixação da mão de obra qualificada, que a gente tem muita dificuldade em relação a isso. A falta de infraestrutura urbana, que também aumenta a vulnerabilidade social. Então, resumindo, quer dizer, e aí eu deixei para o final a questão das questões ambientais e legais, né? E é o grande dilema na questão de quanto a questão ambiental avança ou não, o quanto ela emperra, o quanto ela facilita, o quanto ela justifica, muitas vezes, a sobrevivência, a pertinência do conceito de sustentabilidade e, por outro lado, de alguma maneira, reprimindo alguma forma que pode ser de desenvolvimento. É uma discussão que é histórica e que não vai mudar muito, quer dizer, que é o licenciamento ambiental rigoroso, mas, ao mesmo tempo, moroso. Ele pode ser rigoroso, mas não precisa ser tão moroso. E a questão das pressões nacionais e internacionais que impactam diretamente a questão de logística e infraestrutura. Quer dizer, de uma maneira geral, a questão de conectar a floresta em pé ao mercado global de uma maneira justa e sustentável é o grande desafio. Todo mundo sabe que a floresta em pé, o valor da floresta em pé em todos os sentidos, mas essa conexão da floresta em pé com o mundo é que é a grande questão que a gente tem que discutir. Quer dizer, a logística, quer dizer, a serviço da bioeconomia da Amazônia. A gente está falando, eu estive recentemente no Amapá, a gente está falando de farmacêuticos, cosméticos, alimentos, serviços ambientais. Tudo isso são os microcentros logísticos regionais. Alguém falou aqui da questão também de você regionalizar, de você levar em consideração as especificidades. A Amazônia não é uma Amazônia, né? Nós temos muitas Amazônias. Quer dizer, e fomentar cadeias de valor, quer dizer, com o apoio da infraestrutura digital e de comunicação em termos de meio ambiente. Quer dizer, eu acho que nós temos aqui um cardápio extremamente interessante em relação ao que a gente pode tratar. Eu queria começar, num primeiro momento, quando esse painel foi montado, eu disse, olha, falta alguém da região. Foi minha reclamação. Aliás, eu quero justificar a ausência da Luciene, para quem está nos assistindo, estava previsto, teve um problema familiar que não pôde vir. E aí eu disse, vamos convidar alguém da região, e convidei o Vandenberg Pitaluga, com quem eu vou pedir para começar, porque eu disse assim, vamos ter que trazer alguém que está mexendo com a região, né? Que está trabalhando com a região. Nós todos somos todas pessoas extremamente competentes, mas alguém que está com o pé dentro do problema regional efetivamente. Então, o Vandenberg hoje, ele tem uma curiosidade, o Vandenberg, ele é o secretário, diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá, e ele foi recrutado no mercado. É um secretário de Estado recrutado no mercado, que é uma inovação. Nada contra as indicações de cunho político. Eu fui secretário de Estado, não fui recrutado no Estado, que tinha uma vinculação política com o então governador, mas claramente é um sinal claro sobre um processo que, de alguma maneira, não leva em consideração, essencialmente, questões políticas. Claro que todo secretário, todo agente que trabalha no governo é um agente político, principalmente no primeiro escalão, mas é muito mais um agente político no sentido da implementação de políticas públicas. Eu queria começar com você, Vandenberg, depois eu passo a palavra para os nossos outros painelistas. Obrigado. Obrigado, Davi. Obrigado pelo convite. Tem sido um prazer conviver com pessoas tão experientes como você. E estou muito feliz de estar aqui, falar um pouquinho da história do Amapá, um pouquinho do que a gente está vivendo lá. O que o Davi falou procede 100%.
Eu não venho de carreira pública, a minha trajetória ela envolve uma formação privada, focada em serviços financeiros, onde eu fiquei na PricewaterhouseCoopers durante um bom tempo, e numa provocação do presidente Davi Alcolumbre, que buscou a mercado mesmo, uma pessoa, a intenção era ter uma interlocução com o mercado mesmo, soubesse comunicar o que o Amapá fosse viver. E, em paralelo a toda a frente econômica que o Amapá vem desenvolvendo, e principalmente a gente está em constante presença na mídia por conta da margem equatorial, da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, que na verdade é a 178 quilômetros da foz, né, da costa do Amapá, e mais de 300 quilômetros do Rio Amazonas por si só, a gente falar da realidade da Amazônia. Eu não sou do Amapá, eu sou de Goiás, mas tenho conhecido uma Amazônia que o Brasil não conhece. Então, acho que toda a discussão voltada para falar de Amazônia, existe uma redoma que o mercado faz e até romantiza mesmo falar da Amazônia, como o próprio general falou há pouco, né? É bonito a gente romantizar a Amazônia. Só que o cenário que a gente encontra na Amazônia hoje é um cenário complicado. A gente tem Copa das Árvores maravilhosas, é muito bonito você ver aquela foto da Amazônia, você vê o indígena, você vê aquela exuberância que é a cultura, o que de fato é. Mas a gente tem uma camada abaixo dessas árvores, que é uma camada populacional com baixo acesso à justiça social mesmo. E agora a gente tem uma terceira camada, que é uma camada abaixo do solo ali, em águas profundas no mar, que é o petróleo, que eventualmente pode ser o duto ou um caminho para que a gente possa, de alguma maneira, acelerar o desenvolvimento econômico do Amapá, com a utilização de royalties mesmo, voltados para o desenvolvimento social. Então, quando a gente fala desse paradoxo, Davi, que a gente vive hoje dentro do estado do Amapá, a gente tem diversas correntes logísticas e diversos estágios que o Amapá vem desenvolvendo, mas nada faz sentido nesse desenvolvimento do que a gente não conseguir comunicar. Então, o estado do Amapá é muito novo, né? É um estado que foi surgido pós-Constituição de 88. Então, eu tenho efetivamente ali o primeiro governador na década de 90, numa estrutura estadual com reflexo do poder federativo muito grande, tudo era provido pela federação, num estágio de cidadania muito grande, porque você tinha moradia, você tinha transporte, você tinha toda a estrutura logística de chegada de mercadoria provida pela União, mas em paralelo você teve uma chave virada ao mesmo tempo que fez com que a população se demorasse para ter um desprendimento do poder federal. O que até hoje, inclusive, acontece. A gente tem um estado onde as taxas de acesso a saneamento básico é extremamente baixa, a gente tem uma estrutura de logística da população mais carente nos 16 municípios do Amapá, o que também faz com que seja uma estrutura populacional de 800 mil habitantes, então é um estado pequeno em formação, mas que a gente tem uma dicotomia onde eu tenho fronteira com a Europa e a 10 minutos do Oiapoque, onde vai ser a exploração de petróleo, eu estou na Guiana Francesa. O Vanderberg, estou vendo, tem muito estudante, aparentemente, muita gente jovem. Tem uma curiosidade do Amapá, a maior fronteira terrestre da França no mundo é com o Brasil. Com o Brasil. Porque a Guiana Francesa faz a fronteira, né? Você está explicando agora, é muito curioso. E é uma curiosidade que o Brasil também não conhece, então assim, e quando a gente fala de uma grande fronteira com a França, a gente tem uma imagem diferente do que é. E é uma França mesmo, assim. Você está a 10 minutos de um mini mercado, onde você vai comprar produtos franceses em euro, você vai ver carros trafegando com placa da União Europeia. Então, e uma distância de infraestrutura logística saindo do nosso estado e entrando numa União Europeia que é absurda. Mas que quando a União Europeia, via Guiana Francesa, vai consumir, ela vai consumir no Amapá, porque o poder de compra tem um multiplicador de câmbio muito grande. Então, isso ainda distancia ainda mais essa distância da realidade social.
Mas eu queria me ater a um ponto, Davi, e aí só para fechar e acho que passar para os colegas, né? Eu acho que o nosso maior objetivo, eu acho que é provocar esse desafio da gente viver uma Amazônia real. Eu acho que é super importante a gente construir estradas, a gente construir passarelas, porque como tem muitas palafitas e muitas construções sobre os rios, a gente tem características logísticas diferentes no Amapá. Os corredores hidroviários funcionam com uma maestria muito mais efetiva do que as próprias rodovias. Nós temos estrada de ferro, que eu estava comentando com o Davi há pouco, sobre uma estrada de ferro de mais de 180 quilômetros, que era utilizada para operar mineração, e ela está parada. Por que eu não posso utilizar ela para transporte de passageiros numa conexão, já que a infraestrutura está lá? Então, acho que é muito mais da gente trazer aqui uma percepção real de uma Amazônia com muita dificuldade, mas com uma riqueza de ativos absurdo, tanto biológico quanto sociobioeconômicos, e não só romantizar e trazer uma redoma de que é tudo muito bonito, não, mas que o cenário está bem complicado. Obrigado, Vandenberg. Eu vou passar a palavra para a Ana Cristina Barros. Ana Cristina Barros hoje atua como consultora independente. Ela tem uma longa carreira na área socioambiental no Brasil e na América Latina, e na questão de finanças sustentáveis e políticas públicas já esteve no setor público, setor privado, e sempre na promoção da conservação e o sustentável da biodiversidade. Quer dizer, trabalha muito com essa questão que é super importante, a questão do financiamento climático e a infraestrutura sustentável. Eu vou fazer uma pergunta na largada aqui para a Ana. Quer dizer, a Ana participou como pesquisadora do Climate Policy Initiative, né, o CPI, foi muito mencionado ontem aqui, inclusive, sobre infraestrutura sustentável. Ana, aliás, por uma sugestão, eu conversei, eu interagi com os nossos panelistas, qual seria a recomendação mais crítica para viabilizar as decisões que atraem investimentos para a Amazônia? Quer dizer, é uma pergunta muito ampla, para você responder em 8 minutos. Vamos ver se você aceita o desafio, por favor. Obrigado, Ana. Vamos lá, obrigada, Davi. Prazer estar aqui no painel com vocês. Obrigada, Ibram, pelo convite. Meu sotaque não nega, eu sou carioca, moro em São Paulo hoje, mas comecei minha vida profissional na Amazônia. Então, toda vez que a gente começa um painel que dizia assim, falta alguém da Amazônia, eu sinto assim aquela dorzinha, porque eu queria ser essa pessoa. Assim, eu fui para lá com 17 anos, passei 15 anos morando em Belém, conheço aquela terra como poucos. Ganhei de lá régua, compasso, família. Nós temos 2 pessoas da Amazônia no painel. Ah, que bom, isso me conforta a alma. Assim, me dedico há 30 anos à Amazônia e infraestrutura foi um dos temas. Isso foi lá em 2012, numa discussão regional da organização onde eu trabalhava, de quais seriam as principais estratégias para conservação e desenvolvimento. Nessa época também estava começando internacionalmente uma discussão do papel da infraestrutura para a agenda climática. E tem um relatório poderosíssimo que chama O Imperativo da Infraestrutura Sustentável, onde o Amar Bhattacharya, que é do Brookings Institute, ele diz muito claramente que não tem setor no mundo que tenha o impacto em termos de dano ambiental ou de serviço socioambiental e climático, e capital, tão quanto o setor de infraestrutura para ajudar a gente a definir o futuro do planeta e o futuro da agenda climática. E aí a gente começou a estudar esse tema, e o CPI foi um dos principais parceiros, tem uma equipe de pesquisa lá, fantástico, para a gente tentar desvencilhar, tentar sair vamos dizer, da armadilha de que se tem desmatamento na Amazônia é porque tem infraestrutura. A relação é direta e a gente precisa quebrar essa relação, porque a gente precisa da infraestrutura e a gente não quer o desmatamento. Só que a relação está dada. Hoje, se a gente olha um mapa de desmatamento da Amazônia, estradas explicam mais do que 90% desse desmatamento. E é exatamente o que a gente não quer. Então, quebrar essa relação direta eu acho que é a nossa grande questão hoje. E acho que ela começa com uma discussão de que infraestrutura que a gente está falando.
A gente começa a falar de infraestrutura na Amazônia, aí vem, né? As hidrovias, as grandes estradas, as grandes hidrelétricas, as grandes polêmicas. Curiosamente, projetos de infraestrutura que não são para a Amazônia. Não é para os 25 milhões de brasileiros que estão lá. São projetos que atendem aos interesses nacionais. As grandes hidrovias são de escoamento das nossas commodities. As estradas que a gente vê atoladas com os caminhões em todo o inverno é para o escoamento da produção agrícola. Não é para a bioeconomia, não é para a população se deslocar na cidade, não é para a economia local. Então, a gente precisa pensar em qual é a infraestrutura para a Amazônia, diferente da infraestrutura que é feita na Amazônia e que acaba deixando muito mais a externalidade negativa. E como é que a gente lida com isso, com a externalidade negativa de projetos que eventualmente podem ser desejáveis? A gente lida com isso pensando que precisa de um pouco mais de informação e de preparação, de antecipação. E aí, uma discussão que hoje é centrada, pautada no licenciamento, polêmica, levando alterações da nossa regra de licenciamento no Congresso Nacional, ela se dá porque a gente está pulando etapas, a gente está queimando etapas. Uma delas, super importante, é a do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. O setor elétrico é ótimo, que é o que melhor faz a EVTEA. Você sabe muito bem disso, a gente sabe. Mas, em geral, a gente não tem estudos de viabilidade. A gente sequer tem um entendimento de que o que a gente está buscando é um serviço e não uma obra. As discussões de infraestrutura geralmente se dão em cima da obra, daquele projeto, e não do que ela vai prover à população. Então, antes de pensar que eu quero ligar uma cidade A ou um mercado A a um mercado B, alguém já vem para a mesa dizendo eu quero a estrada, ou eu quero a estrada de ferro, que traz passada deste jeito. Não, calma, você quer o que com essa estrada? Eu quero este serviço. Então, vamos pensar no serviço, depois vamos pensar no estudo de viabilidade, vamos antecipar os riscos e vamos trabalhar o território. Acho que a gente tem... Uma vez eu construí uma imagem que foi muito... Acho que é muito didática para a gente pensar em que é infraestrutura chegando na Amazônia, que é quase a imagem de um OVNI, de um disco voador. A população não sabe o que é aquele disco voador e o disco voador não sabe o que é aquela população. E esse é o grande problema. A gente não olha para o território, a gente não prepara o território, a gente não tem uma governança do impacto para poder reduzi-lo, para poder apresentar para o mercado com formas de mitigação. A literatura crescendo hoje de que a gente pode fazer investimentos preparatórios no território e que isso é custo do projeto. Então, eu consigo estabelecer a governança de um dado território, organizar a parte fundiária, de regularização ambiental, serviços básicos à população. Quando a infraestrutura chega, ela encaixa num cenário de governabilidade. E ele, eventualmente, pode até pagar custos desse investimento preparatório, porque o risco dela foi reduzido, o tempo de tramitação dela foi reduzido, ela tem vantagens quando você tem a preparação do território. E a gente tem instrumento para isso, e o instrumento para isso nem é o licenciamento, porque o licenciamento é tardio no processo, é o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que a gente muitas vezes esquece ou lida cartorialmente. Tem que fazer o estudo? Pá! Fiz o estudo. Você não usa o estudo para instruir, informar o processo decisório e a população. Acho que foi essa a principal recomendação, a principal lição que a gente aprendeu lá no CPA, e tem outras que a gente vai falar aqui ao longo do debate. Obrigada por me acolher, amazônica. Muito obrigado, Ana. Eu vou passar a palavra para o meu xará agora, Davi Barreto. O Davi Barreto é diretor-presidente da Associação Nacional dos Transportes Ferroviários, né? Então, a ferrovia é uma unanimidade quanto à questão da economicidade, da eficiência do transporte. No mundo inteiro, a ferrovia se expande absurdamente, tanto para transporte de passageiros quanto de cargas, quanto a questão, principalmente, o valor da ferrovia em termos ambientais. Mas aqui a coisa
já foi melhor no passado, né? Eu, quando era pequeno, andava de trem por diversas cidades e via trens de carga, como tem hoje bastante no Brasil também. É o modal considerado mais eficiente para a redução de emissões, né? Então, e promover a logística, vamos chamar de logística de baixo carbono. Quer dizer, ainda assim, a Amazônia, que a gente está falando dos rios, como as grandes, vamos dizer assim, estradas da Amazônia, mas, de qualquer maneira, a Amazônia está fora do mapa na questão de ferrovias. O Vandenberg mencionou uma coisa que você não conhecia quando a gente estava falando. Existe uma ferrovia de 180 quilômetros, independente da viabilidade econômica ou não, mas ela existe, ela foi em algum momento foi construída. Então, como é que a gente pode transformar o potencial de ferrovias em uma estratégia de descarbonização e atração de investimentos sustentáveis, ou seja, e focar na questão, eu acho que foi muito destacado no painel anterior, nesse palco aqui que nós estamos, na questão, eles falaram muito em logística, e na questão dos rios. E eu acho que essa questão conciliando o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental e a característica própria regional do papel das hidrovias e como a ferrovia pode ter um papel importante. E eu entendo, inclusive, Vandenberg, depois se você puder comentar, a questão geográfica do estado do Amapá. O governador do Amapá é um geógrafo. Eu conversei diversas vezes com ele e ele fala muito na questão da localização geoestratégica do estado do Amapá como receptor de mercadorias, de produtos regionais e mesmo mais da região, mais ao centro do país, e como emissor desse tipo de produto. E como é que a ferrovia pode se enquadrar nisso? Depois eu vou fazer a provocação, você já bota na sua cabeça sobre a Ferrogrão. Tá? Mas não precisa falar agora, não, deixa para outra rodada. Bom dia, Davi, obrigado pela pergunta. É um prazer cumprimentar todos os colegas de painel. É um prazer aqui estar nesse evento. Bom, só rapidamente aqui falar um pouquinho da NTF. A NTF é a associação que congrega as funcionárias de ferrovia de carga do país. Então, desde as concessionárias verticalizadas, como a Vale, que é o minerador, mas que tem uma ferrovia para transportar o seu minério, até concessionárias que transportam carga de outros, como o MRS, a Rumo, a VLI, né, a Teresa Cristina, né, e mais recentemente a Bamin, né, a Transnordestina e a Bamin, na Bahia. E esse setor, apesar da gente às vezes ter uma visão saudosista do passado, né, de olhar, poxa, a gente tinha bem mais ferrovia, a gente andava de trem, a gente via mais carga passando, é um setor que é essencial e movimenta muito a nossa economia. Você tem uma ideia, as ferrovias no Brasil movimentaram mais de 540 bilhões de toneladas no ano passado. Isso equivale a algo como 20% da carga do país, mas é quase metade de tudo que é exportado passa de alguma forma pelas ferrovias. Mas apesar dos números expressivos, né, e aí o seu diagnóstico é correto, Davi, a gente ainda tem pouca ferrovia do tamanho do nosso país. Então, é um modo de transporte que, de fato, é mais barato. Então, a gente fala de 40%, 50% mais barato que o transporte rodoviário. Ele é mais seguro, né? E ele é muito mais sustentável. E não é difícil você enxergar isso, né? Então, uma composição, trem, 100 e poucos vagões, tira 200 caminhões da estrada. Tem trens, tem composições ferroviárias, como é que a Vale opera saindo no Pará, né? indo até São Luís, e são composições de 330 vagões. Então, você imagina 330 vagões lotados de minério se estivesse em um caminhão. Então, os impactos de segurança, ambientais, sociais, são imensos, né, quando você tem ferrovia. Então, acho que a primeira mensagem, ferrovia é bom, e seria difícil defender algo, né, diferente disso, né, para quem advoga, para quem trabalha no setor. Mas a pergunta que vem é por que não tem mais? Por que é tão difícil fazer ferrovia no Brasil, né, e em outros lugares do mundo? Porque a ferrovia, de fato, existe uma visão de muito longo prazo. Fazer uma ferrovia demanda primeiro um investimento gigantesco. Para se ter uma ideia, 1 quilômetro de ferrovia você vai custar entre 20 e 30 milhões de reais. Uma locomotiva custa 20 milhões, um vagão custa 1 milhão. Então, uma ferrovia de 500 quilômetros, ou de 1.000 quilômetros, já falar depois da Ferrogrão, né? Você não vai deixar escapar dessa polêmica, né? A gente está falando de investimento entre 20 e 30 bilhões de reais. E um investimento que, para ser feito, demora anos, às vezes décadas. Você não faz
1.000 quilômetros de ferrovia em um ano. Você faz 1.000 quilômetros de ferrovias em 20 anos. É o tempo de fazer uma ferrovia. Não é fácil, né, fazer a obra. Então, você precisa de alguém que invista uma quantia bilionária que vai receber esse dinheiro daqui a 20 anos. Começar a receber daqui a 20 anos. Então, isso demanda uma visão, um compromisso de muito longo prazo com o ativo. E aí você vem para as carências, né, que o nosso país tem de forma geral, não só para o nosso setor, mas para outro setor. Primeiro, a dificuldade de planejamento. E aqui eu pego um pouco do que a Ana falou aqui. Né? A gente quer ferrovia para quê? Né? Qual o problema que a gente quer resolver? Não é ferrovia pela ferrovia, não é ligar a cidade A à cidade B. Eu quero tirar a soja do Mato Grosso e levar para a China. Ok, mas então quais são as minhas opções para isso? Né? Quais são as principais rotas, onde é que passam os navios, né? Quais são os melhores caminhos, onde é que ele afeta menos o meio ambiente, as comunidades, né? Então, que estados e regiões ganham e perdem nessa discussão. Então, isso parte para uma discussão que não é trivial, né? E que tem que ser feita de forma muito madura e com a visão de Estado. Não dá para um governo tomar uma decisão e daqui a 4 anos, não quero mais a Ferrogrão, não, agora eu quero a FICO. Não, agora isso é diferente, eu vou colocar na hidrovia. Então, é necessário, né, uma visão, um planejamento, um compromisso do Estado a longo prazo para se ter, né, o transporte ferroviário. Segundo, dinheiro. Né, assim, não é barato isso. Então, colocar 10, 20, 30 bilhões com juros de 15% ao ano é difícil fazer esse investimento se pagar. Então, o Estado tem que ter um papel preponderante no investimento ferroviário e assim em todo lugar do mundo, para a carga e para a pessoa. Né? Nenhum país que tem ferrovia no mundo faz somente com recurso privado. Né? Então, e aqui no Brasil, existe uma dificuldade crônica de alocar orçamento, não só em infraestrutura, mas em ferrovia principalmente, porque os resultados são de longo prazo. Ninguém quer investir no ativo e quem vai inaugurar é o próximo presidente, o próximo governador, é o próximo prefeito. Então, colocar ferrovia no orçamento é algo importante. Reconhecer as externalidades positivas da ferrovia para que ela faça jus, né, a fontes de financiamento diferenciadas, como, por exemplo, o Fundo Clima, é algo importante. Hoje, o investimento ferroviário ele não pode fazer jus ao Fundo Clima. Apesar de uma composição de trem emitir 80% menos dióxido de carbono que um caminhão. E talvez o último ponto, Davi, que eu acho que a gente tem que refletir, é regulação e estabilidade de regras. Né? Então, assim, investimentos dessa monta e com esse tempo de maturação demandam uma segurança jurídica, né? E uma estabilidade de regras muito grandes. E aí vem a necessidade de ter um bom planejamento, um bom estudo de viabilidade técnica operacional, quanto é que vai custar isso, eu vou ter carga para levar isso ou não, né? A regra do jogo vai mudar, eu vou fazer a ferrovia daqui a 10 anos, não, agora eu vou colocar um teto na sua tarifa, não, agora para você transportar vai ter que ter essa obrigação. Então, é necessário também que a segurança jurídica, né, a estabilidade de resolução de longos prazos é fundamental para que você tenha esse tipo de investimento. Mas eu acho que a mensagem inicial, acho que para o painel, né, eu acho que, olha, prova, a ferrovia é muito bom. A ferrovia tem um potencial transformador para o país e a Amazônia, né, pode dar a sua contribuição para isso. Acho que para usar a ferrovia passar pela Amazônia para trazer o transporte mais barato. Mas a ferrovia também pode ter um papel fundamental para a Amazônia, para transportar as cargas da Amazônia, para transportar as pessoas da Amazônia de forma mais sustentável. Então, talvez um dos melhores exemplos, né, é a ferrovia de Carajás. Né, talvez uma das ferrovias mais seguras, mais sustentáveis, mais eficientes do mundo. E que é fundamental para a economia da região. Então, todo aquele minério que vem de Carajás é transportado de forma segura por essa ferrovia até os portos, né, até o Porto de São Luís, né, até a Ponta da Madeira. Então, a ferrovia tem um papel transformador para uma região, né, e a Amazônia pode colher muito benefício disso. Agora, para isso, é necessário ter planejamento, é necessário ter financiamento, ter segurança jurídica, ou seja, uma visão que vai muito além, né, de uma visão de governo, né, de curto prazo que a gente está acostumado a ter no nosso país. Bem, muito obrigado. Essa questão da ferrovia tem uma questão do timing também. É muito parecido em termos urbanos, sobre o momento em que eu fico me perguntando, e aqui não é uma crítica às questões ambientais, elas têm que ser obviamente observadas, mas a minha dúvida é que hoje a ferrovia de Carajás seria aprovada como foi aprovada. É uma provocação mesmo, porque
que ela foi aprovada nos anos 70, 80, né? Quer dizer, então, não sei, enfim, mas de qualquer maneira, essa questão da escolha, né? Do trade-off da sociedade é uma questão essencial em todo projeto de infraestrutura, todo, né? Questão de relação de custo-benefício, e ele é maleável ao longo do tempo em função de quem está coordenando. Depende da qualidade do projeto, como ela falou, evidentemente. Quer dizer, é uma das carências que a gente tem aqui. Sempre foi, depois de muito tempo, a qualidade de projeto que impacta, dependendo da qualidade, positiva ou negativamente na questão do licenciamento ambiental, e as próprias restrições ambientais, que também variam de uma maneira, digamos assim, relativamente elásticas em termos de relação a isso. E a ferrovia é um exemplo, a gente volta para isso daqui a pouquinho, mas é um exemplo é um exemplo clássico dessa questão, né? E por último, mas não menos importante, eu vou aqui apresentar a Josiane Napolitano. Ela é diretora de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Produtores Independentes de Energia Elétrica, a APINE. É uma associação muito ativa, diga-se de passagem, bastante tempo, né? E ela é vice-presidente do Fórum de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Setor Elétrico. E o setor elétrico ele, ao mesmo tempo, quem garante desenvolvimento e garante muito problema ambiental também, historicamente. E no caso da Amazônia, a questão das hidrelétricas da Amazônia, e tem situações como, por exemplo, que foi muito questionado na época, inclusive muito por mim também, a questão de Belo Monte, por exemplo, ou as usinas de madeira, mas a realidade é que elas estão lá, né? Então, elas estão lá, ninguém vai desmontar Belo Monte, nem vai desmontar Santo Antônio, nem as usinas do madeira de uma maneira geral. Elas estão lá e têm tido um papel de desenvolvimento regional bastante importante. Na largada, houve muita controvérsia e muita resistência, independente da maneira como foi decidido a questão das obras, elas estão lá. Isso, de uma maneira geral, ocorre para o setor elétrico. Na Amazônia, a Amazônia tem sido cada vez mais integrada ao sistema nacional. Para quem não é exatamente do setor, o Brasil tem um dos sistemas mais, sistema integrado nacional, um dos sistemas mais integrados do mundo. Eu diria que está entre os 2 ou 3 primeiros do mundo em termos de integração, o que leva, em termos operacionais, uma vantagem muito grande, mas em termos de riscos sistêmicos também tem um problema muito grande. A gente vê recentemente o que tem acontecido. O sistema ele é muito bom para a operação, mas ele é muitas vezes uma instabilidade e você propaga essa estabilidade. Então, e no Brasil, a produção, entrando um pouco na área da Josiane, a produção independente de energia, ela tem um valor extremamente grande, principalmente para quem, primeiro, tem capacidade de produzir fora do sistema e de sistemas que carecem de energia por não poderem ser integrados necessariamente por questões de viabilidade econômica ou questões ambientais. Então, a produção independente de energia ela é extremamente relevante e crescente. Eu não sei, José, se a questão da geração distribuída, seja os painéis solares, as grandes, que hoje estão sendo muito discutidas, entram nessa questão. Agora, na questão da Amazônia, como é que a gente pode, de alguma maneira, garantir o acesso? A Amazônia, curiosamente, até pouco tempo atrás, isso está diminuindo, mas até pouco tempo atrás era uma produção de energia essencialmente baseada em combustíveis fósseis, em petróleo. Era a energia mais poluente do Brasil ficava na Amazônia. Isso está, como eu falei, está reduzindo, cada vez mais localidades estão sendo integradas ao sistema brasileiro, que é essencialmente hidrelétrico, né? Mas como é que essa questão da baixa densidade populacional, o alto custo logístico e as limitações do modelo hoje para você atender a Amazônia de uma maneira melhor, em termos de uma nova energia, vamos chamar nova em termos de onde ela é instalada, não que ela seja tão nova em outros lugares, mas como você pode, de alguma maneira, trazer essa energia para a Amazônia, além da energia, vamos dizer, das formas tradicionais que a gente tem. Me ouvem? Ouvem, né?
Bom, primeiro, obrigada, Davi, por participar desse painel com pessoas tão profundas conhecedoras, né, de infraestrutura. Para mim é um prazer. Agradeço também ao IBRAM pelo convite. E obrigada pela longa pergunta, né? A gente pode ficar aqui, acho que umas 2 horas para discutir sobre geração de energia, os problemas setoriais, enfim. Mas você citou que Belo Monte está lá, Santo Antônio Geral, ainda bem que elas estão lá, né? Porque hoje o Brasil ele tem crescido eminentemente com gerações renováveis, o que é muito bom, né? O Brasil é um país que cerca de 90% da matriz é renovável. Óbvio que, em grande medida, ele depende um pouco da hidraulicidade, que a gente chama, né, de quanto a gente vai ter de chuva em determinados anos. Então, ele pode subir para 95, cair para 85, mas, enfim, é um país renovável em termos de geração de energia elétrica. Porém, ele tem crescido muito com fontes renováveis não controláveis, né? Essas fontes renováveis, obviamente, elas vão gerar quando tiver o recurso natural. Isso tem trazido uma dificuldade para o operador nacional do sistema imensa, né? Então, a gente tem aí boa parte da carga atendida, por exemplo, por micro e mini geração distribuída, que são essas placas solares que são colocadas nos telhados, né? Especialmente lá no... José, só para também ajudar quem está escutando e não é do ramo, é como se fosse o painel, o Brasil, tradicionalmente, até recentemente, antes da introdução do que você está falando agora, eram grandes sistemas hidroelétricos, ou seja, grandes usinas hidroelétricas, que você tinha quase um grande painel, você dizia assim, você opera aqui, opera ali, e isso acabou. Né? Isso mesmo. É isso que ela está falando, ou seja, quando ela fala da geração distribuída, o nome é bem autoexplicativo, ou seja, cada um aqui que puder ter um painel solar na sua casa ou comprar de alguém que produz energia, vai sair desse sistema onde a operação, ela era, até pouco tempo atrás, ela era, de alguma maneira, centralizada. Então, esse desequilíbrio que você está colocando. Exatamente. Nós saímos de um modelo hidrotérmico, né, e passamos para um modelo muito mais amplo, o que é muito bom, né, porque provavelmente muitos dos que estão aqui não vão lembrar do racionamento que houve, mas uma das razões foi exatamente essa. A gente teve um ano muito ruim de chuvas, os reservatórios caíram muito. Na época, nós tínhamos poucas termoelétricas, ou quase nada, que a partir de então elas foram construídas, e aí não tinha como abastecer o país, porque os reservatórios não tinham capacidade para gerar energia. Bom, mas isso, né, tem muitos anos, a gente foi evoluindo, então hoje a operação basicamente está pautada em geração hidrelétrica, renováveis, solar e eólica, né, micro e mini geração distribuída, que, como o Davi explicou, são essas placas são colocadas nos telhados das casas, que o operador nacional do sistema não tem acesso, e termoelétricas, né? Então, o que acontece? Quando a gente termoelétricas normalmente movidas a combustíveis fósseis, né? Tem muitas termoelétricas a gás natural. Então, combustíveis fósseis, no caso, gás natural e petróleo. Exato. E algumas a diesel. Tem umas a diesel ainda. E muitas delas já em ciclo combinado, com baixa emissão, enfim, a gente já evoluiu nessa parte. Eu até costumo dizer que a termoelétrica é o combustível, né, para promover essa transição, né, porque é ela que segura o sistema, né, naqueles momentos mais críticos. Mas o que acontece, né, quando a gente amanhece o dia, a gente tem sol, então essa geração solar, né, seja a solar centralizada, seja solar nas placas, nas residências, ela toma uma proporção muito grande e ela praticamente, no Dia dos Pais, acho que foi amplamente noticiado, né, o operador nacional do sistema praticamente cortou, mandou desligar toda a geração centralizada renovável, porque a geração micro e mini geração distribuída ela foi tão elevada e a carga estava tão baixa que ele conseguiu atender o sistema só com isso. E isso traz um problema muito grande. É uma questão técnica, mas é importante dizer, né, que a usina hidrelétrica e termoelétrica ela tem uma questão de reserva girante, né? Então, ela para o sistema elétrico ela é muito importante, porque ela consegue equilibrar a frequência do sistema elétrico.
essa geração renovável, que utiliza inversores e tudo mais, ela não tem essa capacidade. Foi por isso que lá na Espanha, recentemente, em Portugal, tal, eles tiveram esse problema que foi justamente baseado nessa alta geração renovável em determinado momento do dia, que trouxe aí oscilações e que começa o sistema de proteção a atuar e desligar tudo. Então, assim, sem querer entrar no tecnicismo, né, o que acontece? Então, essa geração ela começa a atender muito da carga durante o dia, e quando o sol se põe, forma uma rampa absurda de geração hidrelétrica entrando a todo vapor, né, porque a geração solar cai, a hidrelétrica entra a milhão. Então, por isso que eu te falo, ainda bem que Santo Antônio, Jirau e Belo Monte estão aí. Não fossem essas usinas, que hoje em dia a gente não tem muita expectativa de construir grandes usinas com reservatórios mais, né, por questões diversas, inclusive ambientais, nós não conseguiríamos atender o sistema, ou provavelmente teríamos que construir muito mais térmicas, porque as térmicas, nesse momento, também entram para ajudar as hidrelétricas a fazer essa rampa para atender a carga. Então, o que acontece? Então, tem horas do dia, é uma dicotomia também. Tem horas do dia que a gente tem geração solar e eólica centralizada, cortada, porque tem muita geração distribuída que o ONS não consegue cortar, ele não tem acesso às placas nas residências. E tem horas do dia que a gente tem falta de energia e que tem que chamar a térmica para gerar. Então, é realmente uma realidade muito sui generis, no mínimo, né? Porque é muito difícil operar o sistema nesses limites, né? E aí, entrando um pouco, né, na questão da Amazônia, né, a gente fala muito em tarifa justa, sustentável, enfim. E isso tudo a gente tem que levar em consideração que justa como, né? E aí o que a Ana falou, né? A geração hidrelétrica é construída na Amazônia, mas não para a Amazônia, né? Ela é construída lá para trazer para o centro de carga, né? Que a carga está aqui, né? Então, o que a gente, na minha visão, o que a gente teria que fazer para que a Amazônia, e obviamente, muito dos sistemas, a gente tinha, há 2, 3 anos atrás, 215 localidades isoladas ainda, né? Grande parte está no Amapá, 80% está no estado do Amazonas ainda. E com a construção de linhas de transmissão, boa parte dessas localidades já foram integradas ao sistema, ao SIN, né, que a gente fala, que é o Sistema Interligado Nacional. E, óbvio, né, essas linhas, elas demandam um investimento elevadíssimo, demandam tempo, porque é muito difícil licenciar. A gente passa, agora que foi energizada a linha de Boa Vista, Manaus, né, a gente sabe da dificuldade que foi, né, porque passa por terras indígenas, por terras sob proteção. Então, assim, é uma situação muito peculiar, muito difícil, né? Então, no caso do Amazonas, na minha visão, tem que olhar de uma forma muito diferenciada, levando em consideração as questões locais, geográficas, né, e as questões indígenas, né, das reservas e tudo mais. É impossível você tratar o Estado e a Amazônia Legal, de uma forma geral, da mesma forma como você trata o resto do país, né, que tem lá tem uma densidade populacional muito baixa, menos de 0,5%, talvez, da população nacional está no sistema isolado. Então, assim, é muito baixa, não justifica a construção de linhas especificamente para atender essa população, mas essa população ela tem, sim, o direito, né, à universalização. Além do que, levar energia elétrica é levar saneamento básico, é levar conectividade, é levar tantas outras coisas que é importante, né, dar qualidade de vida para as pessoas, né? Então, hoje, com essa interligação, então, boa parte, acho que hoje a gente tem em torno de 100 e poucas localidades no sistema isolado, que reduziu substancialmente, né? E eu acho que ainda precisa levar em consideração as fontes que têm vocação ali no Estado, né? Então, renováveis, baterias, que eu acho que são extremamente importantes, né? Porque você não consegue renovável
abastecer com renovável o tempo todo, mas você consegue, utilizando baterias, você consegue... Renovável, essencialmente, você fala solar, né? Solar, no caso do Amazonas tem que ser solar. Na região solar. E PCH também, né? Pequenas centrais hidrelétricas também, eventualmente, que não tenham um impacto ambiental, né? Porque não tem reservatório, são usinas a fio d'água, que tem um impacto muito reduzido, né? Embora tudo que você vai fazer tem impacto, né? E tudo demora 250 anos para você conseguir um licenciamento. Aliás, um conceito interessante é que não existe nenhuma obra de infraestrutura, qualquer que seja, que não tenha impacto ambiental. Exato. Então, um conceito que me incomoda um pouco é quando alguém fala de energia limpa. Não existe energia limpa, existe energia que eventualmente causa maior ou menor impacto ambiental. Então, essa é uma decisão, sempre uma decisão, uma discussão de sociedade muito relevante. Quer dizer, quando você falou agora dos impactos, energia é essencialmente como uma atividade de infraestrutura, talvez a mais, vamos dizer assim, a mais impactante. E na Amazônia, né, também, essa interrupção foi só para reforçar o que você estava falando aí. Claro, sem dúvida nenhuma. Ela é a espinha dorsal, como você iniciou aqui, né, para todo o desenvolvimento, né, porque ela traz saúde, traz educação, enfim. Essa questão do saneamento básico, por exemplo, né, Belo Monte, ela foi realmente muito criticada na época, né, mas, assim, poucas pessoas sabem e conhecem o trabalho que foi realizado por Belo Monte naquela região ali de Altamira, né. Então, desde moradia para as pessoas que foram removidas dos lugares, que elas viviam em palafitas, né, que foram dadas ou construídos, né, bairros residenciais, escolas, hospitais, saneamento básico. Eles não tinham saneamento básico algum. Com saneamento básico, quadra de futebol. Então, assim, o investidor ele chega antes do Estado, né? Nessas regiões, nessas localidades. E o trabalho que eles fizeram ali é extraordinário. A despeito de toda a crítica, né, que eu acho que tem que ter essa avaliação, tem que fazer um contraponto, né? Eu acho que, como vocês falaram, existe um impacto ambiental, qualquer tipo de geração, mas o que ela traz? O que ela trouxe de benefício, de desenvolvimento, de melhora de qualidade de vida para a população, né? No caso, para o país, né? Porque tem aí uma usina com reservatório, que pode, embora não seja o reservatório que imaginou lá no passado, mas que traz aí uma estabilidade para o sistema. Então, assim, eu acho que tem sempre que dosar. Por isso, esse é o papel, né, dos licenciamentos, né? Você conseguir essa dosimetria, né? O quanto que o empreendimento pode trazer de benefício e até que ponto a gente consegue mitigar ou compensar os impactos ambientais, né? Então, eu acho que, basicamente, para a Amazônia tem que ser uma solução muito tailor-made, assim. Não tem uma solução que a gente se aplica para o país como grandes linhas, grandes empreendimentos. Eu acho que tem que ser, até que tudo esteja interligado, né? Eu acho que existem tecnologias que podem ser utilizadas para atendimento de populações menores que estão em áreas muito de difícil acesso, muito isoladas e que não justificam investimentos tão elevados, né? E só para concluir, essas interligações. Hoje, o Estado, né, a região isolada lá do Amazonas e a região norte, de uma forma geral, ela demanda 10 bilhões estão na conta da CCC, que é a conta de combustível, que todos nós pagamos. Então, na medida que essas regiões são interligadas, essa geração a diesel, né, em grande parte a diesel ainda, que são super poluentes, super emissoras, elas vão reduzindo e também a tarifa vai reduzindo, né? Porque essa coisa de jogar, né, porque a tarifa, hoje a geração de energia, né, tem um custo baixo, né, é o que dizem, mas a conta de energia é super alta, uma das maiores do mundo. Por quê? Por conta dos encargos e subsídios que são concedidos para diversas fontes, né? Então, vou guardar um pouquinho para a próxima rodada. Obrigada. Falando em próxima rodada, eu pediria que cada um tivesse no máximo 5 minutos, por causa do nosso tempo,
Eu queria reiterar, Vandenberg, aquela questão dos fluxos de infraestrutura, da infraestrutura do Amapá, de alguma maneira, do que a gente pode imaginar daquela faixa que o pessoal fala você falou de margem equatorial, mas vamos chamar de costa atlântico, o Atlântico Amazônico, digamos assim, platô, parte né? da... A gente também usa aquela expressão. Em termos do que é a logística, eu estive no Amapá recentemente e visitei um terminal de containers que tem lá. Exatamente. E como é que essa logística pode, de alguma maneira, como foi colocado aqui, você tem especificidades, mas de alguma maneira, como você pode usar isso como uma referência do que seriam para a Amazônia, essa questão de um desenvolvimento da infraestrutura sustentável para a Amazônia? Vou tentar sintetizar 3 pontos aqui. Eu acho que fazendo uma reflexão um pouco sobre esse posicionamento geográfico que você mencionou, mas também falando um ponto que a Ana trouxe na fala dela, que eu acho que é importante ressaltar, e o que a Josiane trouxe aqui. O estado do Amapá é um estado que ele não tem acesso terrestre pelo Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas o estado do Amapá é uma ilha, literalmente. Eu tenho um acesso rodoviário pela Europa, pela Guiana Francesa, mas eu não tenho pelo Brasil. Então, o acesso ele é ou por barco ou por avião vindo do Brasil. Então, isso por si só já é um baita de um desafio logístico que a gente precisa resolver. Estamos na iminência de que isso aconteça, mas hoje essa é a realidade. Mas eu acho que desse distanciamento terrestre cria uma conexão de proximidade, até porque o Amapá está no norte do Brasil, literalmente muito mais próximo de todos os outros portos, os maiores portos. Então, eu estou muito próximo do Canal do Panamá. Estando no Canal do Panamá, eu estou próximo da China, eu estou muito próximo dos Estados Unidos. Isso faz com que o Amapá, ou deveria ter feito no passado, para ter um reflexo hoje, de que fosse muito mais desenvolvido os pools logísticos, o que não é. Qual é a razão de não ter sido feito esse desenvolvimento? Eu acho muito pela independência tardia do Estado, no sentido de virar um território mesmo, mas por quê? E aí puxando um gancho do que a Ana trouxe, né? De fato esse paradoxo do desmatamento com o desenvolvimento econômico. O estado do Amapá tem 97% do seu território preservado, 97% da floresta em pé. E o reflexo desse número bonito, que todos nós nos orgulhamos, é o atraso no desenvolvimento. Então, quando a gente fala que para eu desenvolver eu tenho que desmatar, mas eu não quero desmatar, a gente, Ana, assim, tem tido uma posição que o desmatamento, de maneira legal, controlada e séria, ele precisa acontecer. De uma certa maneira, para que a gente consiga desenvolver o Estado. O Estado acabou ficando para trás em termos de desenvolvimento, e hoje ele paga um preço que os outros estados não pagam, como o Pará, porque eu não consigo captar recursos em fundos soberanos, porque os fundos são todos para reconstrução, são todos para reflorestamento. Então, quando eu vou nas rodadas de COP para poder fazer o meu pitch enquanto Estado, falando o que a gente precisa captar, eu não consigo levantar, porque não tem linha para quem preservou. Então, quem preservou não capta. Quem desmatou, capta e se desenvolve. Então, esse paradoxo, eu acho que essa é a melhor expressão, é o que a gente está tentando romper. Mas aí eu tenho que criar produtos financeiros no cenário global, no mercado, só que não existem hoje. Que é uma discussão que a gente quer levar para a COP, mas que é uma discussão que incomoda. Então, esse reflexo da falta de receptividade de recurso nos impede de, logisticamente, ampliar a nossa cadeia. E, obviamente, que a transição energética que está acontecendo no Brasil, Davi, hoje, o Amapá já fez a sua transição energética. Hoje, 100% da energia do Amapá é renovável. A gente devolve para o Brasil uma eficiência energética de baixa emissão que os restos dos estados da federação consomem. Mas isso não é valorizado. Hoje, há 32 anos atrás, 100% dependente de combustível fóssil. Hoje, hidrelétrica é o que predomina. Energia solar, e a gente fez um estudo, que é o Atlas Solar, que traz uma reflexão do potencial do Estado que hoje é pouco explorado. Então, toda essa conexão de que eu tenho um grande pool logístico e uma posição geográfica, que eu falo com tranquilidade, que é a mais privilegiada do Brasil, ela não é acessada hoje de maneira eficiente por falta de infraestrutura,
por falta de recurso. Então, quando o investimento privado chega antes no Estado do Amapá, é demonstrar que esse investimento pode vir. Por quê? Eu estou falando de um Estado do Norte, com uma independência recente, com uma questão de, eventualmente, entender que existe uma insegurança política instalada grande, o que não procede. Hoje, o Estado do Amapá ele tem um posicionamento político institucional que eu acho que nenhum Estado da Federação tem. Nós temos um presidente do Senado, que é amapaense, nós temos um ministro que é amapaense, que é o Valdez, nós temos um líder da bancada, que é o Randolph, e nós temos um governador que governa com a humildade de aprender com outros estados, para que possa transformar a realidade. Então, eu acho que o cenário político, ele traz uma segurança jurídica, até porque a segurança ambiental é o maior lema para a gente. A gente tem hoje, Ana, não sei se você tem esse dado, 73% do território do Amapá, ele é monitorado por algum instituto. Então, dos 97%, do 100%, eu tenho ali 74%, por algum instituto nacional ele vai ser preservado. Então, essa estrutura por si só é o que a gente quer mostrar. Vamos manter a floresta em pé? Vamos, estamos dispostos, trabalhando para isso, mas eu preciso desenvolver. Então, responder essa pergunta de como que a gente faz um paradoxo positivo é o que vai responder a distância da infraestrutura, mas é o que a gente está fazendo lá hoje. Obrigado, Ana. Eu queria aproveitar o gancho, Ana, para reforçar uma coisa que você falou da questão na Amazônia e do Para-Amazônia, que eu acho que é a grande discussão que é transversal a todas essas questões que a gente levantou aqui. Isso, e acho que o Amapá é símbolo. A gente tem um Amazonas que também tem um índice de desmatamento ainda muito baixo, mas ele está perdendo muito ali na parte sul, mas eu acho que o Amapá é simbólico. Talvez o Acre tenha sido, há 20 anos atrás, no tempo do governo da floresta, está se perdendo, infelizmente, e a gente ainda não conseguiu quebrar essa ideia de que precisa substituir a floresta para desenvolver, porque o desmatar para desenvolver é o que a gente conhece. E a gente está tentando o que a gente não conhece, que é desenvolver a Amazônia, que é desenvolver o Estado a partir da floresta. Isso significa a bioeconomia de ponta, a bioeconomia comunitária, como já teve aqui nos outros painéis. O próprio manejo, né, Ana? O próprio manejo. Aí você tem madeira, a riqueza toda de patrimônio genético, turismo, mas eventualmente uma indústria de ponta na tecnologia da biomanipulação. Quer dizer, a gente precisa projetar esse desenvolvimento do Amapá e acho que é aí que está a riqueza da proposta do governo brasileiro com o TFFF, que é o Fundo Global para florestas, que rompe essa lógica do dinheiro que vai sempre para quem destruiu, reconstruir. Que é ter uma oportunidade de um recurso financeiro vultuoso para quem já mantém. Exatamente. Então, eu acho que é essa a virada de chave que eu espero que seja o grande reconhecimento da própria COP. Sábado agora eu espero que seja vencedor do Earthshot Prize, porque eu acho que tem um conceito importante aí. E na infraestrutura ele traz essa complexidade. Por exemplo, no Amapá, a gente tem uma infraestrutura para a Amazônia, uma infraestrutura onde a gente possa romper as complexidades. Você pega a terra indígena Uaçá, que está quase lá no Guiana Francesa, coisa mais linda. Tem dentro da terra indígena umas bioindústrias de açaí, eles exportam açaí, e o grande problema deles é que eles estão conectados no sistema nacional, que é absolutamente instável. Então, imagina que você produz açaí e fica 5 dias sem luz. Não dá. Acaba. Eles acabaram de conseguir um financiamento francês, em parceria com o Banco da Amazônia, para ter painel solar, para garantir a estabilidade da indústria que eles já implantaram na região. A gente está fazendo uma política que é o acesso via energia solar para as comunidades carentes. Num kit que o governo federal, através de uma emenda do senador Davi, colocou,
que é transformacional para a região. É uma placa solar com um gerador para poder abastecer a indústria de açaí, principalmente a comunidade. É bonito de ver isso. E aí, dessa complexidade, eu pulo assim, para uma outra escala, para um ponto que o Davi fez, e os dois Davis aqui, que é quando a gente pensa em grandes projetos de infraestrutura, como as ferrovias. A gente tem que encarar a complexidade do planejamento. Você pega um norte do Mato Grosso que tem 3 opções de ferrovia. Você pode ter a Ferrogrão, sentido norte-sul, a Fico, leste-oeste, ou a Rumo, trazendo para o sul. A gente não tem nenhuma, talvez porque a gente não consiga resolver qual das 3 a gente quer e a gente acha que é menos impactante. E aí faz uma forçação de puxar um negócio para cima, na Amazônia, em cima de terra indígena, unidade de conservação, fica frágil. Então, a gente está precisando de um pouco mais de qualidade no debate, né? de olhar para um Belo Monte, sair um pouquinho da posição. Assim, eu olho para Belo Monte como uma dor. Você está falando regulatória, né? Regulatória e de análise também, sabe, Davi? Assim, meu último ponto é esse, de que acho que a gente, às vezes, toma posição e esquece da complexidade. Poxa, Belo Monte está aí com 2 fantasmas para resolver, muito grandes. Um é o impacto que já está na comunidade lá, que teve uma redução de vazão e está sem peixe, não respeitou o acordo que tinha com as comunidades locais de manter uma vazão mínima para quem ficou lá na alça do Xingu. Puxa vida, né? Assim, é tipo quase vergonhoso que você não consegue honrar um pacto pré-licenciamento. E a outra é o fantasma do reservatório de estabilização no meio da terra do Xingu, que eu acho que isso aí devia assombrar o mundo inteiro, né? Então, essas complexidades, definição sobre que ferrovias queremos, que hidrelétricas queremos, como é que a gente concilia, eu acho que a gente precisa poder descer esse nívelzinho mais rico do debate para tomar decisão melhor e sair um pouco da queda de braço. Porque na queda de braço a gente sabe quem perde. Perde o meio ambiente, perde a comunidade local. Na queda de braço a gente sabe para onde vai. A gente só precisa dar esse passo, assim, evoluir para a qualidade da decisão. Obrigado. Bom, Davi, vamos falar da provocação de Ferrogrão. Agora eu diminui um pouquinho o tempo de vocês para 4 minutos e meio, tá? Vamos falar de Ferrogrão, porque a Ferrogrão ela é, ao mesmo tempo que é considerada uma solução sustentável para uma região altamente produtora, o nome já é autoexplicativo, Ferrogrão, né? E a questão dos impactos ambientais, mas principalmente a questão também das escolhas, né? Se não for a Ferrogrão, o que será? Né? Então, eu acho que essa é a grande pergunta e a grande questão que você poderia colocar aqui para a gente. Não, Davi, não. Bom, já adianto que não sei a resposta, né? Mas, assim, mas de uma forma geral, assim, da formular o raciocínio, né? Assim, hoje, ali na 163, sobem dezenas, se não centenas de milhares de caminhões para Miritituba. Passam ali algo como 12, acho que 2024 foi 12, foram 13 milhões de toneladas de grãos. Então, óbvio, se a gente conseguisse magicamente pegar a 163 e transformar numa ferrovia, seria maravilhoso, né? Só para esclarecer, a 163 é a rodovia que vai de... Me ajuda, de Cuiabá a Santa Cuiabá, ela vem do centro-oeste e vai até o norte do Pará. Nesse trecho, ela vai do norte do Mato Grosso, né, ali da região de Lucas do Rio Verde, Sinop, e sobe até Miritituba, quase chegando em Santarém, onde tem um grande porto fluvial em que descarregam grãos. A Ferrogrão seria o escoamento, então, seria o escoamento da região, da produção da região centro-oeste. Exatamente. Então, logicamente, se aquela rodovia se transformasse numa ferrovia, então seria maravilhoso, né? Então, já teria uma baixa emissão de carbono, teria um ganho de eficiência muito grande. O problema é que, para chegar até lá, tem muito espaço. Né? Como a gente já comentou, você vai ter que gastar 20 a 30 bilhões de reais em uma obra que vai demorar pelo menos 20 anos e que vai afetar uma série de stakeholders uma série de atores ao longo dessa trajetória. E a pergunta que fica é, essa é a melhor opção? A gente tem que ter essa resposta. Né? Então, hoje, é difícil você ter Essa é a melhor opção? Eu não sei, eu não saberia dizer, eu não tenho um dado para isso. Eu sei que hoje você tem uma ferrovia sendo construída e já está a caminho de Lucas do Rio Verde, que vai levar carga para Santos. Você tem uma ferrovia em construção, que já atravessou Araguaia, né, que vai ligar Norte-Sul, que poderia ir para Itaqui, ou então em uma nova ferrovia de Açailândia até Barcarena, que é outro porto, um porto com muito calado mais profundo.
Mas eu acho que falta a gente ter uma visão de Estado e consolidar de quais são as nossas melhores opções, né? Então, por óbvio, né, seria maravilhoso ter a Ferrogrão, né? Mas eu não sei se a gente tem condições de fazê-la virar realidade. Então, mais uma vez, né, se Belo Monte teve toda a complexidade da sua execução e consequências da execução, e aí não quero dizer se é bom ou se é ruim, né, a Ferrogrão vai ser o mesmo dilema, né? Então, a gente tem que estar muito seguro, né, que aquela é a melhor opção, é o melhor custo-benefício para o país e para a Amazônia. Então, acho que essa é a grande diferença. A Ferrogrão não vai sair de um dia para o outro. É um projeto caríssimo, longo e que tem uma série de riscos. Então, diferente de uma Belo Monte, né, que tem uma demanda garantida, a Ferrogrão não tem demanda garantida. Se tiver quebra de safra, e se os chineses comprarem mais soja dos Estados Unidos e não quiserem comprar soja da gente? Quem vai arcar com isso? Então, assim, acho que são muitas variáveis, né? Eu acho que para a gente ter achismos, né? Eu ter discussões de achismo então, no empreendimento como esse. Então, aí mais uma vez volto para o que a gente discutiu. É planejamento, é preparação, é estudo, é visão sistêmica de Estado, né? E o Estado tem que convencer uma gama grande da sociedade que essa é a melhor solução para o país. Então, eu tentei de um lado para o outro para fugir da resposta, Davi, mas acho Não, mas é que interessante porque eu achei, sinceramente, que você ia ser ia fazer a propaganda da Ferrogrão e você levantou questões que são extremamente relevantes. Quer dizer assim, o presidente da Associação Nacional de Transportadores Ferroviários, eu dizia, não, a Ferrogrão tem que ser para amanhã. E eu achei muito boa a sua resposta. Eu adoraria a Ferrogrão, seria mais associado para mim. Não, claro, mas estou dizendo o valor da sua resposta exatamente para levantar a complexidade e as questões... Não, em princípio, mesmo que não tivesse, que se fosse absolutamente a Ferrogrão, ele mesmo assim, porque as pessoas acham que uma ferrovia ela tem valor pelo ferro, pelos vagões, ela tem valor pelo que ela transporta, né? Porque não adianta nada você botar 300 vagões como tem um trem de Carajás se você não tem minério para transportar. Ela não vale nada, ninguém vai comprar aquela ferrovia, ninguém vai pagar por ela, ninguém vai investir. Então, essa questão é extremamente relevante. Exatamente. Bom, José, vamos, você concluir aqui. A questão, eu só quero insistir na questão da geração descentralizada, ou seja, qual seria a autonomia de comunidades hoje com o desenvolvimento das placas solares, a redução dos custos das placas solares, estão reduzindo a luz aqui, acho que é para dizer que vai acabar daqui a pouco. Redução dos custos de placas solares e principalmente da evolução das baterias. Como é que isso pode ser um salto de qualidade e de acesso muito grande para comunidades que hoje são isoladas ou que não justificam, em termos de escala, um investimento em levar uma linha de transmissão, que é real também. Alguém tem que pagar a conta, né? E essa é a grande discussão. Se não tem ninguém para pagar a conta, que grau de autonomia essas comunidades podem ter hoje com a evolução tecnológica e essa evolução tecnológica, o decréscimo muito grande dos custos daí decorrentes? Eu acho que esses investimentos não são baixos. Hoje, se você quiser colocar uma placa na sua casa por sua conta, né, você ainda tem uma parcela da infraestrutura que você deixa de pagar, mas isso termina em 2028, então esse subsídio que a gente chama, ele vai terminar em 2029, você vai pagar 100% da rede, porque o consumidor que, antes do marco legal da MMGD, que é a micro e mini geração distribuída, que foi em 2021, esse consumidor que entrou antes dessa data, ele não paga absolutamente nada dos custos, ele paga uma taxa mínima, né, e não paga nenhum custo da rede. À medida que isso foi avançando, que saiu a publicação da lei, ele passou a pagar. Então, é o que a gente chama de GD1, aquele pessoal que entrou primeiro, GD2, um pessoal que entrou depois da publicação da lei e que começa a remunerar a rede de distribuição, sem entrar aqui no mérito da justeza disso ou não. Mas hoje, né, então, uma comunidade que desejar fazer, que quiser fazer esse investimento, seja ele investimento bancado pelo governo estadual, federal ou pelos diversos investidores lá nessas regiões, eu particularmente acho que é a solução para essas localidades, porque você faz o investimento, você gera a sua energia e com as baterias
você absolutamente consegue consumir essa energia injetada durante o período que teve sol, por exemplo, no período que o sol se recolhe. Então, eu acho que essa realmente é a solução para essas localidades. E eu entendo também que, especificamente, essas comunidades que são normalmente as mais carentes e mais isoladas, são as mais pobres em geral, eu acho que, em termos de custo de investimento do Estado, é muito baixo para o retorno Exatamente. que isso pode trazer. Sim. Eu acho que a gente não pode entrar numa lógica de avaliação econômico-financeira como se fosse da minha casa de praia ou de uma comunidade mais desenvolvida, de uma sociedade, de uma parte da sociedade mais desenvolvida. Quer dizer, Exatamente. então, eu acho que a gente pode ter aí um ganho muito grande social e de baixo custo, se você pensar bem quantas localidades a gente tem e qual o retorno que isso pode dar para essas pessoas. Com certeza. Então, que um dia vão poder pagar, se tudo correr bem, a partir do momento que elas tiverem energia. Claro. Né? Uma energia boa, de qualidade e acessível. Não como o do pessoal do açaí que pede. Bom, nós temos 35 segundos. Olha, eu queria agradecer muito vocês foram excelentes, abrilhantaram muito aqui o nosso encontro e quem nos assistiu. E agora a gente termina por aqui. Muito obrigado. Viu?